reverendíssimos diáconos, para o povo de Deus. Nos encontramos hoje para aqui celebrar a festa, a solenidade da bem-aventurada Virgem Maria, a nossa mãe, a padroeira do Brasil. Solenidade para todos nós, né? Feriado nacional, quando celebramos esta Virgem, esta imagem encontrada, achada no rio, por meio de pessoas simples, pescadores, mas que a partir daquele momento em que acharam a sua imagem, milagres e prodígios foram se fazendo presente, foram se manifestando na vida daquele povo, e assim foi tomando grandes proporções, no qual nós temos hoje, né, um dos maiores santuários marianos do mundo, se não me engano, o maior ou o segundo maior santuário dedicado à Virgem Maria em toda a face da terra. Uma graça para todos nós, brasileiros. Caríssimos irmãos, na liturgia de hoje, ouvimos na leitura primeira uma mulher, uma rainha, prefiguração da bem-aventurada Virgem Maria no Antigo Testamento, a rainha Esté. A rainha Esté, ela tem um ato ousado. Para nós talvez é muito comum, muito simples, uma mulher hoje ou uma rainha, né, tivemos há pouco tempo, creio que menos de um mês, a morte da soberana da Inglaterra, né, a rainha Elizabeth, que reinou por quase mais de 70 anos, perdendo apenas para Henrique VIII, Luís XIV, da França, que foi o rei que mais reinou, né, em questão temporal, sobre esta terra, nos reinados, nos impérios. A rainha Elizabeth II ficou em segundo lugar, com mais de 70 anos de reinado. A rainha Esté, para nós é comum, né, que todos os focos, os holofotes estavam voltados para a rainha inglesa, para a rainha da Inglaterra, mas na época, aqui, nenhuma rainha poderia assumir o trono, né, ascender ao trono, mas somente os homens, os reis. As rainhas eram sempre rainhas consorte, a esposa do rei. E Esté é uma delas. E se ela não fosse convidada pelo rei a entrar no palácio, mesmo sendo rainha, ela não poderia entrar. Só que ela tem uma atitude ousada. Mesmo sem o convite do seu esposo, ela adentra o palácio real. E o rei, encantado com a beleza da sua esposa, e aí fica um recado para os homens, né, para os casados: encantem-se diariamente com a beleza das vossas esposas. Não importa se tem um dia de casado, 10, 15, 20, 30 anos, 50 ou até 70. Olhe para ela e se encante com a beleza que hoje ela apresenta a ti. Talvez o físico, né, já um pouco danificado, até por carregar você do lado, né, o homem, mas encante-se também com ela, pela graça de tê-la ao seu lado e pela beleza que ela apresenta do caminhar juntos, que é um peso, né? Eu não tenho ninguém para me levar, né? Não sou casado, mas com certeza as mulheres levam esse peso dos homens nos ombros. Imagina levar o diácono Marcos nas costas, né? Meu tamanho para ele. Não, estou falando que ele é ruim não, mas pelo peso, né? O tamanho e a altura, né? A circunferência um pouco bem maior do que a minha, né? Uma brincadeira, diácono, né? Para explicitar melhor. Então a rainha adentra no palácio e o rei se encanta com a beleza que ela apresenta. E aí o rei lhe concede um pedido. Mas se observarmos bem, ela faz dois. Mas ela é muito esperta, ela é muito inteligente. E assim a rainha Esté pede ao rei: concede-me a vida, eis o meu pedido. O rei deu chance dela pedir uma coisa: e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Um simbolismo também muito bonito é que o rei estende o cetro de ouro para que a rainha Esté possa tocá-lo. Quando o rei dava uma ordem, ele estendia sempre o cetro a alguém para que cumprisse aquela ordem mandada por ele, ordenada por ele. E a rainha Esté estende o cetro para que ela possa tocá-lo,
para fazer um pedido. E ela pede duas coisas: a vida própria e a vida do seu povo, que estava prestes a ser devastada pela guerra, pela confusão. O povo não gostava muito do rei, e o rei também não gostava muito do povo. Então a rainha Esté, vindo do meio do povo, ela pede: ó rei, dai-me a vida e a vida do meu povo. Dai a vida, ó rei, para que possamos viver na abundância. Um pouco vimos isto também, um pedido da bem-aventurada Virgem Maria no Evangelho. Era uma vergonha, caríssimos irmãos, as festas de casamento da época do Evangelho não são iguais às festas de casamentos que hoje nós assim o temos. Não, é bem diferente. Demoravam dias, né? E o vinho não é sinal da embriaguez, né? Não é uma desculpa para que quem vai à festa de casamento possa virar, né, o balde e sair de lá cambaleando, sendo carregado pelos outros, não. O vinho nas Sagradas Escrituras é sinal de alegria, alegria. Então a festa de casamento é um momento alegre, que deve manifestar a alegria dos esposos. Acabando-se o vinho no Evangelho, era sinal preclaro que também estava acabando a alegria dos noivos. Como pode, numa festa de casamento, já ter uma confusão, uma briga? Não poderia. E a Virgem Maria, que é atenta a todas as coisas, ela não faz fofoca. Interessante, né? Porque às vezes somos atentos a tudo, prestamos atenção em tudo que está acontecendo, mas muitas vezes temos o mal de corrermos a pessoas e de falarmos às pessoas que não têm a solução, a chave do problema. Aí vamos espalhando, conto para ela, depois conto para outra, vou contando. Se eu sei que para acender esta vela eu preciso de fósforo, e eu não sou daqui, então não conheço quase nada aqui, eu não sei, eu já descobri que fica um fósforo ali escondido, agora a fofoca, né? Eu já descobri que fica um fósforo ali, né? Já observei. Então, se a vela vier a apagar, eu tenho que ir a alguma pessoa que saiba onde tem um fósforo. Então eu vou a algum dos ministros, né, dos cerimoniários, dos coroinhas, que aqui estão servindo, que saberão muito melhor do que eu, onde se encontra um fósforo para acender a vela. Mas eu não vou ficar espalhando pela igreja, dizendo: ó, a vela do altar apagou e ninguém acendeu. Não, a Virgem Maria, ela não faz isso. Ela vai direto ao ponto, em quem tem a chave para solucionar o problema. Um exemplo para cada um de nós, que muitas vezes observamos alguma coisa que não está tão boa, não está tão bem, ou pode vir a acabar, ou a ficar mal, e aí começamos a disseminar a fofoca, a maledicência, a falar isto e aquilo para diversas pessoas. E aí eu costumo dizer que a fofoca é que nem cupim, vai roendo por dentro, e ninguém está percebendo. Quando desmorona, é de uma única vez, cai tudo, né? Então a fofoca é este mal que vai correndo por debaixo dos panos. A Virgem Maria, prestando atenção que a alegria dos noivos estava prestes a acabar, recorre ao seu filho Jesus. Mas Maria também, assim como a rainha Esté, não é uma bobinha. A Virgem Maria foi educada dentro do templo. Ela conhece as Sagradas Escrituras, ela conhecia as leis e conhecia tudo aquilo que era costume do seu povo. Então a bem-aventurada Virgem Maria era uma mulher comum da época. Aí senão poderemos dizer: ah, Maria era da alta classe, era da elite, teve faculdade. Não, era comum naquela época que todas as mulheres e também os homens, enquanto crianças, adolescentes, jovens, morassem dentro do templo para aprender a ler, a escrever, a ter um conhecimento das Sagradas Escrituras. E hoje o nosso templo, não só a igreja, mas o nosso templo casa familiar, na maioria das vezes, é o contrário do templo lá da época de Jesus. Porque em muitas as casas
familiares, não existe uma Bíblia, um terço, ou quando existe, é somente para a enfeite aberta no Salmo 90 ou no Salmo 23. Se perguntar para a pessoa o que está escrito, não sei. O título é Salmo 90. Isso eu sei, porque tem que saber o título para poder abrir lá. Mas muitas vezes não sabe nem o conteúdo daquela leitura. Mas está lá aberta como um amuleto. Caríssimos irmãos, naquele tempo era a mãe, a esposa, que passava a educação para o filho, que passava a fé para o seu filho. Assim, Santana, a mãe de Maria, também educou Maria a ponto de colocá-la no templo, para lá poder aprender. Ela ofertou Maria ao templo para lá aprender e ter uma intimidade com o Senhor nosso Deus. E Maria, não sendo boba, Maria também puxa a sardinha para você. E agora explico o porquê. Maria, conhecendo as Sagradas Escrituras, sabia que o Messias deveria ser crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitar. E agora eu pergunto para as mães e também para os pais: alguns de vocês gostaria de ver o seu filho sendo crucificado? Com certeza não. Maria também não queria ver o seu filho sendo crucificado, apesar dela saber que era necessário. E aí ela tenta antecipar a glória do Senhor, tentando burlar a lei da cruz. Então Maria, ela pede para o Senhor se manifestar a sua glória, manifestar que Ele é o Salvador diante do povo, sem passar pela cruz. Maria tenta, a mãe tenta, né? O filho às vezes tem uma coisa, a mãe vai lá e tenta. E o filho, por isso que Jesus responde: mulher, ainda não chegou a minha hora. Porque os milagres, a manifestação do Cristo, a graça do Senhor, a glória de Cristo, né, o esplendor do Senhor, não se manifesta nos milagres que o Senhor faz, não. A glória do Senhor se manifesta no alto do madeiro. A glória do Senhor se manifesta no sacrifício vivo e eficaz. Milagres, nós o temos até hoje. Não temos milagres? Mas será que nós temos até hoje alguém que se oferte como o Senhor no alto do madeiro? Não, e nunca mais o teremos, porque foi um sacrifício único e perfeito. Nós temos o sacrifício incruento sobre o altar do sacrifício, nas espécies do pão e do vinho, sobre o véu do sacramento. Mas um sacrifício cruento, com derramamento de sangue, foi o único, o eterno, o perfeito. Somente Ele. Então, ali no madeiro está a glória do Senhor. O esplendor de Cristo Jesus não está nos seus milagres, não está nas suas obras miraculosas, extraordinárias, mas a glória do Senhor, o esplendor, a beleza, a magnitude, a grandiosidade de Deus se manifesta naquilo que para os judeus é loucura e para os pagãos é incompreensão, mas que para nós, cristãos, é a manifestação clara, é a expressão maior do amor. O Papa Bento XVI nos fala: quem olha para a cruz e não enxerga o amor, não entendeu o que significa amar. Quem olha para o alto do madeiro e não vê a manifestação clara do amor, não entendeu o que é amar. Caríssimos irmãos, a Virgem Maria tenta pedir ao seu filho para que ela não passe pelo sofrimento de vê-lo crucificado. Imagine a dor de ver o seu próprio filho sendo crucificado. E não só sendo crucificado, condenado, inocente, sendo blasfemado, apanhando,
vivendo toda a paixão, e ela sem nada poder fazer, porque ela sabia que era necessário para ela e para todos os homens. Mas ela tenta. Podemos dizer que neste momento a humanidade de Maria grita no seu interior, porque ela não queria ver o seu filho passar por isto. E aí ela pede que o Senhor se manifeste diante de todos, mas sem passar pelo madeiro. Aí o Senhor fala: mulher, ainda não chegou a minha hora. Que para alguns usam esta frase sem entender, tirada do contexto, como se fosse uma resposta malcriada que o Senhor desse a Maria. Mas não, é uma resposta que Jesus olha para ela, uma conhecedora da palavra, e diz claramente: tu sabes que minha hora, que minha graça, que o esplendor da salvação da humanidade não deve se dar neste momento, desse jeito, e sim na cruz. Mas Maria, já tendo a resposta do Senhor, olha para os serventes, para os escravos que serviam, e diz: fazei tudo o que ele vos disser. A mãe não briga com o filho. O Senhor responde Maria, e Maria nem olha mais para ele, já fala com os servos, confiando, sabendo que o filho solucionará o problema. E aí a palavra nos fala que os escravos, os servos, foram lá encher as talhas de água. Mas naquela época não existia água encanada como nós temos hoje nas nossas casas. Em algumas casas você abre, tem dois negócios de abrir a torneira, que eu não sei o nome daquilo, que roda assim para abrir a torneira, dois registros, sai água quente e água fria, tem algumas casas que tem até isso. Naquela época não existia água encanada, e nem existia um poço artesanal em cada residência. Existia um poço para a comunidade inteira. Eu sou cearense, eu cheguei no Ceará, no interior, lá tinha, na casa do meu avô, no terreno do meu avô, tinha um poço, lá chama cacimbão, aqui chama poço artesanal. E quando faltava água, a gente ia lá buscar, era pertinho. Mas nessa época aqui não tinha essa facilidade de ter um poço ao lado. Então, com certeza, demorou-se um intervalo de tempo para que os servos fossem lá buscar água. E talvez na cabeça dos servos: que homem maluco esse, Está faltando vinho, ele manda pegar água? Uma coisa ilógica, algo ilógico. E o Senhor não fala nada sobre a água para ser transformada em vinho. O Senhor só fala: enchei as talhas e levai ao mestre-sala. O Senhor não diz uma palavra: transformai água em vinho. Não, o Senhor só ordena. E cumprindo a ordem do Senhor, o milagre acontece. Um ensinamento para todos nós. Às vezes, na nossa vida, nós temos já a palavra do Senhor. Temos os mandamentos da igreja, os mandamentos da lei de Deus. Temos a ordem do Senhor: viva assim, faça isso. Mas muitas vezes, na nossa impetulância, na nossa arrogância, nós queremos uma palavra do Senhor para mim. Se o Senhor não falar comigo, eu não acredito. Se Deus não me mostrar, eu não acredito. Tomé. Se Deus não agir assim, eu não acredito. Para o milagre acontecer na sua vida, não é preciso uma palavra do Senhor olhando nos teus olhos e dizer: é isto. Não. Para o milagre acontecer na tua vida, basta você cumprir aquilo que o Senhor te ordenou: a viver como um filho de Deus, a viver no amor. E nós temos todo o ordenamento do Senhor, claro, nas nossas vidas, para podermos viver. Mas muitas vezes deixamos a ordem e a palavra do Senhor de lado e queremos viver no extraordinário, clamando por aquilo que não é o ordinário da nossa vida. Na certeza, pouquíssimas as vezes, o extraordinário acontecerá diante dos nossos olhos.
O diácono está usando uma dalmática com a imagem de São Francisco. E este santo nos mostra, nos fala uma coisa: comece fazendo o ordinário na sua vida, o necessário, aquilo que é comum, que é próprio para você. Comece fazendo isto, e daqui a pouco você estará fazendo o impossível, o extraordinário. O caminho é este, caríssimos irmãos. Nunca devemos querer que na nossa vida comece pelo extraordinário, mas a nossa vida deve ser pautada, deve ser guiada por aquilo que é próprio da nossa existência, pelo ordinário da nossa vida. Por buscarmos sermos cristãos de verdade, buscar sermos cristãos autênticos, vivendo a verdade do Evangelho, vivendo aquilo que é próprio da nossa realidade cristã. Vivendo isso, com certeza, nós iremos ver o milagre acontecer na nossa vida. Nós iremos ver que quando morrermos, seremos levados para o céu, para junto de Deus. Mas se vivermos no ordinário da nossa vida, uma vida cristã, como nos fala as Sagradas Escrituras na leitura segunda de hoje. Aconteceu o extraordinário, mas logo após a vida ordinária, a mulher, o filho, foi levado para junto de Deus. Então, vivendo na nossa vida, vivendo o ordinário da nossa existência, no raiar, no pôr do sol para este mundo e no raiar do sol para a vida futura, passando pela experiência da morte, nós iremos nos encontrar com o Senhor. Caríssimos irmãos, que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, possamos pedir a graça de viver o ordinário, bem vivido, para que com ela um dia possamos habitar no reino dos céus. Que assim ela nos ajude. Amém.